Olá, pessoal. Nós somos a Digitec Sistemas e estamos naquela série de demonstrar um pouco do software Assist para vocês. Hoje a gente vai fazer a construção de um bolso, ou seja, basicamente a gente vai ver como se constrói uma peça básica dentro do CAD Assist, diretamente no software, né? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, como é que a gente consegue fazer o que a gente faz no papel dentro do software sem precisar, né, digitalizar. Aqui a gente tem uma ferramenta muito amiga nossa, que é a ferramenta Criar, tá? E dentro dela tem uma ferramenta chamada Criar Molde. Clicando nela, você consegue colocar o nome que você deseja para o molde. E clicando em OK, a gente vai fazer um retângulo, né? Um quadrado. A gente clica em espaço. O espaço, ele é nosso melhor amigo, tá? A gente vai conseguir colocar medidas clicando nele. E aqui a gente tem um plano cartesiano, né? Basicamente, x e y, a gente coloca os valores, né? Negativo se for para baixo, e dá o OK. Aqui a gente já vai ter o retângulo que a gente quer. E já que a gente já vai dar, se a gente não quer fazer o outro, né? Então a gente não precisa, a gente clica em OK e vai na ferramenta de criar novamente. Agora a gente vai entrar na ferramenta de ponto, tá? Criar ponto e vários sobre linha. Com essa ferramenta, a gente consegue colocar pontos ao longo da linha, tá? E como vocês podem ver, a gente tem uma setinha que demonstra qual é a direção que ela está contando as medidas, tá? E sempre no sentido horário. Clicando na tecla Tab, você consegue mudar essa direção e mudar o tipo de medida que você vai colocar. Você pode ser uma medida normal ou porcentagem. Aqui, clicando no espaço novamente, nosso melhor amigo, a gente consegue colocar a medida que a gente precisa, já com a direção que a gente quer. A gente pode mudar com o Tab, né, já foi falado, e colocar a medida ali, colocando o ponto de origem, né, como pode se dizer. E aqui eu tô colocando 3 centímetros, né, tanto embaixo como na linha aqui da lateral, para a gente conseguir fazer um bolso. Esse bolso aqui, ele vai ser do estilo diamante, tá? Que tem aquelas entradinhas na parte de baixo. E aqui a gente já vai colocar uma linha, tá? Com a ferramenta criar ainda. Vou escolher essa ferramenta linha dois pontos aqui e clicar nos dois pontos que a gente acabou de criar. Para tirar esse bolso de dentro do diagrama, né, desse quadrado, a gente pode vir aqui em traçar, né, contorno principal e continuar a traçando até no sentido horário, como a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu, pode ir lá, tá aqui na playlist, tá? E aqui a gente já tem o bolso já retirado do diagrama, tudo certinho. Agora a gente quer colocar um formato, né? A gente quer colocar o formato de uma costura dentro dele. Seria um detalhe, né? Então aqui a gente pode vir com a ferramenta ponto, vários sobre linha, colocar um ponto na altura que a gente quer que fique esse desenho e colocar dos dois lados ou apenas de um lado. E isso vai ajudar a gente a ter uma altura correta, simétrica do que a gente precisa fazer. A gente vai utilizar a ferramenta de curva para fazer essa linha que a gente quer fazer, tá? Eu vou utilizar a ferramenta do magnetismo aqui, deixar ela ligada para me ajudar a colocar bem no meio dessa linha. Coloquei, agora eu vou colocar uma linha vertical na altura que eu preciso que fique a profundidade do desenho. Isso vai me ajudar ali a fazer um desenho com a profundidade já bem exata. Então eu vou vir aqui mudar o tipo de elemento, vou colocar o elemento interno, né? E vou fazer uma curva, tá? Aqui, nos tipos de elemento, como a gente já viu no vídeo anterior, a gente pode estar mudando. E eu acabei deixando como contorno de construção mesmo, tá? Porque esse contorno aqui, eu não quero que ele saia na plotagem nem nada, ele é só para ele me dar uma guia para fazer essa curva que eu vou fazer agora. Então, a gente coloca na ferramenta criar. Criar uma curva, no caso, a gente clica em espaço, coloca, a gente pode colocar as medidas, né? Aqui geralmente eu gosto de ir no olho mesmo, na questão da curva, né? E aí tem um detalhe, gente, a ferramenta de curva, ela tem algumas coisas diferentes que a gente pode fazer com o mouse. Primeiramente, para voltar é no botão direito, tá? Para você continuar a curva é no botão esquerdo do mouse. E para que essa curva se torne uma reta, você clica no botão do meio, ok? Então, ela tem três funções, basicamente. Seria o direito para voltar, né?
caso você tenha errado o local da curva, caso não esteja do jeito que você queira. Temos o meio, onde a gente pode transformar essa curva em uma reta, então a gente pode começar fazendo uma curva e deixar ela um pouco reta. E a gente pode também estar continuando a nossa curva com o botão esquerdo do mouse, ok? Aqui a gente está dando uma ajeitadinha aqui com a ferramenta B, que é o atalho é B, mas o nome da ferramenta é modificar, forma elemento, ponto, tá? Ali a gente tem um caminho na parte direita da tela. E a gente consegue deixar esse desenho bem simétrico. Acontece que a gente também pode querer fazer um desenho não simétrico, então a gente pode estar fazendo de várias formas. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer um bolso de canto arredondado, então eu vou vir aqui na ferramenta de apagar, né, que é essa pazinha com a vassoura aqui, e vou colocar em elemento, apagar elemento. Então eu vou apagar esses dois elementos aqui, que são essas linhas, tá? E vou vir aqui na ferramenta criar em arredondar canto. É bem simples, tá? Eu posso estar arredondando o canto exatamente onde fica o meu ponto ali que a gente colocou, então fica bem simétrico. Os dois cantos ficaram na mesma altura por conta que a gente já tinha aqueles pontos para darem uma guia. E é uma ótima ferramenta, a gente não vai precisar fazer uma curva, basta a gente usar ela para fazer um arredondamento. Agora a gente vai vir aqui na ferramenta de mover, tá? Para dar uma ajeitada aqui nos nossos moldes. Vamos copiar essa peça com a ferramenta de copiar molde, como a gente pode ver ali na lateral. E aqui, se eu clicar novamente, eu vou acabar copiando, então vou dar um Ctrl Z para não copiar duas vezes, né? E agora a gente vai fazer aquele bolso que tem a parte de cima um pouco mais larga. Então a gente vai vir aqui na ferramenta modificar, forma elemento, prolongar. Vamos clicar na linha que a gente quer prolongar e colocar a quantidade. Ele vai colocar a quantidade que você pediu dividido por nas duas partes da linha, tá? Então vai ficar metade da medida para um lado e metade para o outro. Aí aqui a gente vai dar uma prolongada na curva, né? Rapidinho, só para o contorno interno ficar ornando também. E tá pronto o nosso bolso. É basicamente isso, tá? Essas ferramentas são bastante ferramentas para vocês testarem por aí, então é bem legal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!